Como é que essa questão da responsabilidade fiscal funciona também para o judiciário, que é um gestor de recurso público? Pois é, a lei então, ela veio para atingir todos os segmentos governamentais. O judiciário, por certo, não escaparia disso, ou seja, o judiciário também é contemplado como destinatário dessas mesmas normas. Então, da mesma forma que um município teve que se arrumar para executar essa norma e introjetar essa norma dentro da sua estrutura, os tribunais de justiça, os organismos jurisdicionais também tiveram que fazê-lo e se adaptar. Isso vem em bom tempo, isso vem em boa hora. E com a unificação, e aconteceu um fenômeno muito interessante. Por quê? Porque os orçamentos eles ganharam uma simbologia unificada, ou seja, uma codificação, signos mesmo. Então, toda a linguagem é unificada através da Secretaria do Tesouro Nacional, que faz até hoje, às vezes, de conselho de gestão fiscal que não foi implantado. Isso é uma outra história. Mas o que acontece? De uns anos para cá, a sociedade sabe, então, que nós temos um orçamento com linguagem unificada. E todos sabemos também que com a vinda do Conselho Nacional de Justiça, várias ações administrativas para todos os mais de 90 tribunais também estão dentro de um mesmo modelo. Isso faz com que o próprio judiciário ganhe consistência. Ações tópicas do Conselho Nacional de Justiça vão ganhar mais consistência, ou seja, a parte administrativa dos tribunais se mostrarão para o Brasil como exemplo em relação às outras unidades administrativas. Até porque tem que enxugar os outros também. Exatamente, e dar um exemplo. Né? Perfeito. Agora, doutor Jair, eu já ouvi, apesar da aplicação de 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, já vi reivindicações de associação de magistrados, a AMB também, reivindicando maior planejamento estratégico dentro do judiciário. O que significa isso? O planejamento estratégico, propriamente dito, do judiciário é uma das metas de nivelamento do CNJ, ou seja, todo tribunal precisa ter. Essa mesma ideia vale para todos os segmentos, ou seja, basicamente, então se nós falarmos de executivo, judiciário, legislativo, onde quer que seja, nós precisamos ter um plano de ações de longo prazo. E esse plano de ações, vamos chamar de plano de ação governamental, de ações administrativas, evidentemente tem que estar suportado por recursos financeiros, ou seja, terá que haver um link entre isso e os orçamentos públicos, ou seja, orçamentos no plural, porque nós temos um planejamento de longo prazo, que é o plano plurianual, em Minas Gerais se chama Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, mas é o plano longo e abaixo dele teríamos a Lei de Execução de Orçamentos, propriamente dito, que é a LOA, e uma intercalar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esses instrumentos de orçamentação pública, eles vão se ligar a esses planos de longo prazo. De quem? De todos os que têm. O Judiciário tem que ter, o Legislativo tem que ter, o Executivo tem, e assim sucessivamente. Por isso é que a consistência no planejamento ela se mostra mais efetiva hoje. Sobre a fiscalização, a gente sabe que as câmaras municipais deveriam fazer esse controle, esse acompanhamento, os tribunais de contas. O caso vai parar no judiciário também? O senhor já julgou algum caso de contas públicas com irregularidades, com desvio, com problemas? Veja, no modelo constitucional posto, cada ator, vamos dizer assim, cada organismo que tem competências, as tem para exercer um determinado papel. Então, no plano municipal, quem julga as contas do município é o parlamento, é a Câmara de Municípios, amparada em parecer prévio, ou seja, em trabalho técnico elaborado pela Corte de Contas. E assim nós Mas prevalece o vereador. Para algumas situações, sim, porque questões eminentemente técnicas, o Tribunal de Contas é quem tem competência para julgar. Aqueles atos de ordenação de despesa pura e simples são de competência da Corte de Contas. Mas já houve algum caso de algum prefeito, algum governador ser punido por conta do não cumprimento dessa lei de responsabilidade fiscal? Acontece muito diariamente, porque o próprio Tribunal de Contas, quando ele imputa débito, multas, quando impõe multas, isso tudo vem não para o judiciário, que não tem competência para ele deflagrar o processo, mas vem para aquelas entidades auxiliares da justiça, né, ou órgãos que também têm competência para atuar, para fazer com que essa punição ela ganhe. Mas eu pergunto porque a gente sabe que os governos procuram ter a chamada governabilidade.
quer dizer, apoio político, base política, se ele tem apoio da Câmara Municipal, dificilmente essa Câmara vai rejeitar as contas dele, ainda que o Tribunal de Contas tenha apontado falhas. Mas vamos dizer assim, há situações que são intransponíveis. A Câmara Municipal, ou seja, o julgamento político, ele não pode transpor algumas questões que são puramente de ordem técnica. Então, se, por exemplo, tivéssemos aqui, nós falando de um julgamento do Tribunal de Contas, seja ele qual for, da União, do Estado, do município, um julgamento onde ele tem competência para julgar, a Câmara não poderia se sobrepor a esse julgamento técnico. Perfeito. Vou fazer então um breve intervalo então, no nosso debate para a gente tratar aqui do quadro Pensamento Literário, que o senhor vai fazer uma indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor. Aqui temos uma das várias obras que considero como sendo obras de cabeceira. São livros do gênero que tratam, na verdade, de questões não jurídicas. Esse livro, de um filósofo contemporâneo, Comte Sponville, ele trata de um assunto que agita a própria condição humana. Isso faz com que nós consigamos resgatar nos dias de hoje, nesse século atribulado de falta de tempo, principalmente, a reflexão. E, através de assuntos como esse, ou de reflexões como essas, as pessoas, e eu assim tenho feito, as pessoas podem buscar realmente assim, algo mais transcendente em relação àquilo que efetivamente desejam para as suas próprias vidas. E tudo se reconduz por uma questão como essa, que é a felicidade. Ele usa uma vírgula aqui muito proposital, desesperadamente, porque esse realmente é o mote maior da nossa vivência ou da nossa condição humana. Essa é a indicação que eu teria a fazer hoje. Uma boa indicação, a felicidade desesperadamente. Isso. É importante ter razão para viver também. Isso. Doutor Jair, voltando ao nosso debate da questão da lei de responsabilidade fiscal, uma última questão aqui. Por que a lei não controla a destinação dos recursos públicos? Em que sentido a destinação? Para onde deve ser dirigido? Porque existem algumas limitações constitucionais, algumas obrigações também que impõem ao município, ao prefeito, ao Estado, a aplicação na saúde, na educação. Sim. São questões relativas aos limites dos gastos diversos, são vários limites que a lei própria contempla. Eu acho que, em razão do próprio programa, esse é um programa realizado pela Justiça e praticamente para um público mais especializado, talvez fosse importante resgatar a questão dos limites que foram postos pela lei para os gastos com o judiciário. As pessoas costumam mal dizer, sem compreender, que os 6%, todo mundo diz, 6% é muito pouco para o judiciário. Bom, há que se investigar bem essa questão. Primeiro é o seguinte, de fato a lei tomou um número para todos os tribunais do Brasil e impôs os 6%. As pessoas acham que esse 6% é fixo. Primeiro, ele não é fixo, é um percentual referencial. Pode ser menos ou pode ser mais, a depender do que prever a lei de diretrizes orçamentárias daquele núcleo. Então, se nós não é um número absoluto. Não é um número absoluto. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de orçamento em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, nós não precisamos pensar em 6%. Poderíamos pensar em 6,5%, 6,7%, 8%, assim sucessivamente, como também menos. Então, esses números não são assim absolutos, mas esses números, no caso de despesa com o pessoal, eles se somam a outros valores que aí compõem um número, esse sim, intransponível, de despesa de pessoal. Muito bem, importante seja gestor público ou cidadão comum, não se pode gastar mais do que se tem, não é isso? Sim, essa é a lição que fica. A lição que fica é que a lei impõe um planejamento austero e trouxe, de fato, essa noção de se manter sempre o equilíbrio das contas públicas. E, mais ou menos, é isso mesmo. Equilibrar é isso, não se gastar mais do que se arrecada, ou, se for fazer algum investimento, que se tenha um horizonte
para limitar esses investimentos. Muito bem, quer dizer, não importa o tamanho do salário ou dos recursos, o importante é gastar bem esses recursos. Bom, eu conversei aqui com o juiz Jair Santana, da comarca de Santa Luzia, da Grande Belo Horizonte, também é professor de gestão fiscal e de direito administrativo do curso de pós-graduação da PUC Minas. Falamos aí sobre a contribuição à influência da Lei de Responsabilidade Fiscal na administração e gestão dos recursos públicos nos últimos 10 anos, completados em maio passado.